Olá, alunos! Sejam bem-vindos novamente. Aqui eu sou a professora Marcela. Estamos falando do assunto muito interessante aí para você que se formará em técnico em meio ambiente, que é a questão do clima, do solo, da vegetação e tudo mais, né? Hoje nós vamos dar início aí à parte de hidrografia, ok? Vamos lá! Bem, primeiro de tudo, professor, o que é hidrografia, né? Que eu nunca soube direito o que é. Bem, a hidrografia é o ramo da geografia física. Lembra que eu já falei para vocês em um dos vídeos qual que é a diferença da geografia física para a geografia humana, ok? Se alguém tiver dúvida, volta lá. Que estuda as águas do planeta, abrangendo, portanto, rios, mares, oceanos, lagos, geleiras, água do subsolo e da atmosfera. Então, para tudo. Olha todos os lugares que tem água no planeta, tá? Então você já sabe, você já aprendeu lá, né? Antes de entrar nesse curso, que a água ela tem ciclos, ela tem estados diferentes, né? Ela tem água na forma líquida, sólida e gasosa, não é mesmo? Mas continua sendo água. Então a gente percebe aqui, olha só a variedade do nosso planeta onde a gente encontra água, tá? Então a hidrografia ela trabalha com tudo isso, tá ok? Bem, os rios são correntes de água que se originam no subsolo, porque o que acontece? Você tem a chuva aqui, eu adoro esqueminha porque eu acho que interpreta muito bem. Quando você tem a precipitação que está falando aqui, que são as chuvas, tá? Aí você tem o escoamento superficial, porém você tem infiltração. Essa infiltração aqui, ela é feita por quem? Como a gente já falou aqui nos antigos vídeos. Pela cobertura vegetal, através das raízes das plantas. Então, automaticamente, se você não tem essa cobertura vegetal onde chove, essa infiltração de água para o subsolo, ela vai ficar prejudicada, tá? Então, aqui, vamos supor que você tem uma cobertura vegetal massa aqui, completa, então metade vai escorrer superficialmente e vai alimentar aqui os oceanos, né, ó. A água que infiltra e vai lá para o subsolo, né? Que é o lençol freático que a gente fala, que é a água subterrânea, ela vai aqui. Algumas ela vai o quê? Para a água doce, ela vai alimentar os rios, os lagos, as nascentes, tá ok? E aqui nós temos também aqui a questão do oceano e da interface aqui que é entre a água salgada e a água doce, tá? Aqui... Aí nós temos o processo de evaporação da água. Tá muito quente, né? Os raios solares estão incidindo aqui, ó, incidindo em cima da água, né, em estado líquido. Então ela evapora. Ela evapora e se aloja nas nuvens, tá? Então esse é o ciclo da água, dos recursos hídricos aqui no nosso planeta, tá ok? Bem, essa parte aqui, tá, gente, tá falando lá no seu material, tá? Mas aí vocês podem ir lendo lá. Mas lendo que eu não vou ler aqui, que eu acho que o esquema explicou muito bem. Bem, com relação aos rios, tá? No material de vocês traz assim, nós temos duas classificações para rios, tá? O perfil transversal e o perfil longitudinal, tá? Então, do perfil transversal, você pode classificar um rio o quê? Pela juventude, maturidade e velhice, tá? Você tem um ciclo aqui do rio, né? Aqui, por exemplo, né? Aqui eu tenho o perfil transversal, que é esse aqui, tá? E o perfil longitudinal. O perfil, aqui é que quando você avalia, né? Por exemplo, você tem uma estrutura recente, nova, então você vai falar, poxa, olha aqui o rio na juventude. Depois na maturidade e depois já na velhice, né? Aqui, nossa, aqui essa região já tá muito desmatada, né? Aqui, ó, tá? Por exemplo, a largura do rio, o fluxo do rio, a profundidade do rio, tudo isso, ele traz para você uma ideia do quê? Da questão do desmatamento e da influência das cidades ou até mesmo da atividade humana nesse rio, tá? Principalmente, tá? Tem uma coisa também, a quantidade de lixo, a qualidade da água, o odor dessa água, tá? Bem, já que na questão do perfil longitudinal, que a gente tá vendo aqui, você pode ter a nascente, o curso e a fossa, tá? Então aqui, ó, esse é um perfil longitudinal, você tá vendo aqui que é da onde ele vai, né, da onde ele começa, até onde ele decai, até onde ele vai dar,
né? Já o perfil transversal, você não vê isso. Você vê a questão da profundidade, da largura, da espessura. Vocês estão vendo aqui a mudança, ó? Ele começou bem fininho aqui. Aí agora ele já tá maior, aqui também maior, porém ele tá mais raso. Tá? Então essas são as duas variedades aí que o material de vocês traz para definir aí e classificar a questão dos rios, tá? Bem, vamos lá. Perfil longitudinal. Se olharmos um rio longitudinalmente, percebemos que duas são as suas direções. A primeira denominada jusante, aqui ó, para onde ele vai, tá? O deslocamento a jusante, é o deslocamento da água nascente para a foz, da nascente para a foz, aqui a foz, tá? Esse esqueminha é legal também. Aqui você tem a nascente, onde o rio nasce, ele vai seguindo. Você vê que, geralmente, a nascente ela é muito pequenininha, né, gente? Aí, ó. Aí aqui também pode acontecer também de terem vários cursos, de encontrarem outras nascentes, ou até mesmo desse rio ele desaguar em outro rio. Então, é o que acontece bastante no Brasil. Então, você tem aqui a nascente, curso superior, curso médio e curso inferior. O delta aqui, ó, que é a parte onde ele deságua, e de vários caminhos, tá? Aqui, depósito dos sedimentos e a foz. A foz é o rio em si, tá? Bem, essa foto ficou top. Perfil longitudinal. Bem, a segunda chamada montante é a direção do rio em seu curso, da foz para a nascente. E contemplarmos o rio de maneira transversal, isso é, quando nos colocamos no meio do fluxo fluvial, lembrando, o que é fluvial, professora? O que é fluvial? São os rios, né? Ah, professora, quando eu falo assim, águas pluviais. Pluviais são águas do quê? Das chuvas, tá ok? Isso aí você vê muito quando você está passando na rua, e você vê aquelas tampas de, né? Aquelas tampas de bueiro na rua. Aí você está escrito assim, águas pluviais. Agora você já sabe que é questão da água de chuva, tá? Quando chove, a água precisa ir para algum lugar, né, gente? Principalmente nas cidades, né? Bem, o vale fluvial abrangendo as duas vertentes, as duas margens e o leito fluvial. Lugar para onde ele corre, tá? O que acontece? Aqui, isso aqui é uma foto, gente, de um rio natural, sem influência do homem ou sem desvios, tá? Porque isso também pode acontecer, tá? Você pega uma nascente, você faz uma transposição, você faz um desvio para onde esse rio vai desaguar, tá? Dependendo aí da atividade envolvida, tá ok? E aqui especificamente eu coloquei uma outra fotinha do perfil transversal de um rio, tá? Olha só. Você tem aqui, ó, aqui tá escrito leito principal, margem, tá? Leito menor ou vazante, que é um pouco mais abaixo aqui, tá? E o Talvec que tá dizendo aqui é o ponto, é a profundidade aqui, né, ó. É a profundidade. Bem, daqui, avaliando esse perfil transversal, para que isso é importante, professora? Porque avaliando o perfil transversal, você consegue fazer uma medição se o rio está sendo assoreado, tá? Então, você consegue avaliar o tamanho dessa margem, o tamanho desse leito principal, o tamanho do leito da vazante e, principalmente, a profundidade aqui, ó. Tá ok? Bem, pessoal, essa parte aqui, tá? No material de vocês físico, tá? Eu gostaria que vocês dessem aí uma aprofundasse mais um pouquinho essa questão desse estudo, tá? Da questão dos rios, tá? Mas essa não é a única parte que nós vamos ver, a questão da hidrografia, tá? Tem muito ainda para falar, igual solos, igual clima, tá? Então aqui, ó, nós temos, mas o legal para vocês saberem é o nome, por exemplo, tá? Se vocês forem um dia fazer uma avaliação, falar onde que é a nascente, aqui você tem algum corpo d'água? Tá, você vai avaliar esse corpo d'água. Você vai avaliar o quê? A questão do perfil transversal, a questão do perfil longitudinal, onde é a nascente, né? Onde que é a foz, né? Então, chegando aqui, você vai conseguir avaliar, por exemplo, coisas do tipo a mata ciliar, né? Se esse leito do rio, ele tá
estreito demais, como que era antigamente? Vai fazendo essa medição progressiva para ver se esse rio está ficando assoreado, né? Se está ficando comprometido, né? Se ele está com um grande nível de sedimento, né? Então tudo isso você vai avaliar, por isso que é importante. Então é importante você saber o quê? As palavras, tá? As palavras, o vocabulário que você vai usar para poder definir isso, tá ok? Bem, esse aqui foi a primeira parte da hidrografia, tá, pessoal? No próximo vídeo vamos falar e dar continuidade à questão desse assunto da hidrografia, ok? Muito obrigada, bons estudos, até a próxima.